Começa dizendo: bora, meu povo, bora para mais um Comente Bíblia. O texto de hoje você pode nos acompanhar seguindo aí, se você tem uma Bíblia em ordem cronológica, é a página 1202, tá? Onde começa a carta de Paulo aos Romanos. Mas se você não tem Bíblia em ordem cronológica e não tem recurso para comprar uma, é só me procurar aí pelo meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp, e me pedir que eu tenha um exemplar aqui, eu te envio em PDF. Queridos, antes, porém, de irmos direto na página 1202, onde está a nossa leitura de hoje, preciso, como eu falei anteriormente, fazer uma rápida retrospectiva histórica aqui, né, sobre o que já foi passado nos vídeos anteriores. Bom, nós sabemos que após a morte de Jesus e a ascensão, a igreja teve seu crescimento. Isso foi no ano 29 depois de Cristo, certo? Então Jesus, ele sobe no ano 29, né? O Espírito Santo desce no ano 29. Em que mês, pastor? Bom, Jesus morreu na Páscoa. E ele subiu no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. É o momento em que até hoje os israelitas comemoram a entrega, a outorga da lei de Deus entregue a Moisés, tá bom? E ao povo de Israel. Ou seja, maio agora, início de maio, você e eu precisamos observar essa data. Porque quando fala de Pentecostes, as igrejas só pensam nisso. Pentecostes é fogo, porque o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Mas era a festa das primícias, né? 50 dias depois da Páscoa, quando o povo começou a entregar os primeiros frutos colhidos naquela terra, apresentando ao Senhor os primeiros frutos da terra, tá bom? E com o tempo, com o passar do tempo, isso veio ser, foi colocado como uma festa anual obrigatória. As três principais eram a Páscoa, né? Sempre foi. Passamos agora, final de semana, Páscoa. Hoje é dia 21 de abril, se eu não estiver enganado, de 2025. Então passamos Páscoa, aí veio daqui a 50 dias, festa das primícias, que hoje é comemorado mais como a outorga da lei. Ou seja, na mesma data em que Deus entregou a lei para Moisés e para o povo dele, ele entrega o Espírito, que foi no Pentecostes, nos dias de Pentecostes. E por quê? Ora, o Senhor é esperto, ele não é bobo. O Espírito Santo tinha que descer no momento em que pessoas, os judeus de todo o mundo, né, da época, estivessem reunidos em Jerusalém, por ser uma festa obrigatória, por ser uma festa onde eles já comemoravam também a outorga da lei de Moisés. Era uma das festas principais. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não, então, o Pentecostes vinha gente de todo lugar do mundo. E o Espírito Santo desceu ali, então, já enviando para todo mundo a mensagem, essa boa nova, né? Tipo, Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e agora enviou outro Consolador. Aí teve aquele episódio em que todas as pessoas que chegavam ali, onde estavam os nossos pais, os pais da igreja, todos falando em línguas, o mistério é que todos os ouviam falar em sua própria língua materna. Não é o que eles falavam, é o que quem chegou lá ouvia. Esse é o mistério, tá bom? Então, no ano 29, aconteceu isso aí. Depois nós vemos aí outro ponto muito forte, a conversão de Saulo, Saulo de Tarso, Saul. Ontem à noite, dia 20, acho, domingo, né? Domingo de Páscoa, eu estava pregando sobre a humildade de Jesus e a forma como ele tem que trabalhar em nossas vidas para nos tornar humildes. Peguei como exemplo algumas coisas que na história estão registradas na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Uma coisa que eu não mencionei é que, assim como Saulo é a tradução de Saul. Saulo de Tarso, Saulo era benjamita. Saul, o primeiro rei de Israel, também era benjamita. Então Saul, ele perseguiu Davi em todos os lugares do reino. Saulo foi além, porque Saulo perseguiu os cristãos, não só em Jerusalém, mas ele perseguiu os cristãos em outro país. Ele foi para Damasco, e foi lá onde ele se converteu, não é? Então, no ano 35, 29 para 35, 6 anos, né? Então, dentro do 7º ano já, foi que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, quando estava perseguindo Jesus. Grava aí, ano 29,
Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Ano 35, Paulo se converte. 10 anos depois, no ano 45 depois de Cristo, Paulo vai fazer a primeira viagem missionária, né? Isso 10 anos depois de convertido. Então, no ano 50, 5 anos depois, a segunda viagem missionária. Isso já no 15º ano, no 16º ano de convertido, tá? A igreja aqui está, na segunda viagem, a igreja está com 21 anos já, tá bom? E aí, nesse mesmo ano da segunda viagem, antes da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, houve aquele primeiro concílio em Jerusalém. Por quê? Porque o resultado da primeira viagem foi bom, mas teve lá seus problemas. Os judaizantes, aqueles que vinham da parte de Tiago, né, a igreja de Jerusalém, eles queriam obrigar as pessoas que aceitavam a fé em Jesus a ter que cumprir a lei de Moisés. E então foi resolvido que não. Nenhum outro encargo além de que se submetessem às seguintes regras: não comer carne sufocada, não comer sangue, se abster da idolatria e da prostituição. E isso está bem claro que está falando praticamente de uma coisa só, porque no culto aos ídolos tinha carne sufocada, tinha sangue, tinha sexo ilícito, tinha bebedice, né? E tinha demônio no meio também. Então não deixava de ser também idolatria. Em outras palavras, o primeiro concílio tinha determinado que eles se apartassem dos ídolos e da prática de idolatria, né? Tá bom? Churrasco, bebida e sexo ilícito, e demônio lá recebendo aquilo como um culto. Então vamos mais uma vez. Ano 29, a igreja começa, Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Ano 35, conversão de Paulo. Ano 45, primeira viagem. Ano 50, segunda viagem. E antes da segunda viagem houve esse concílio em Jerusalém. Aí 4 anos depois, ano 54, terceira viagem missionária. Agora Paulo está com 19 anos de convertido, a igreja está com 25 anos, né? Ano 57, aí nós chegamos onde eu devo retomar os vídeos para que todos conheçam o que está escrito ou sobre o que Paulo está falando. Ano 57 é o final da terceira viagem missionária, ainda não acabou, mas ele está se preparando para voltar, passando por Antioquia, voltar a Jerusalém, para entregar ofertas que foram colhidas na Acaia e na Macedônia. A primeira coisa que eu preciso dizer aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta estando em Corinto ainda, certo? Onde? Na casa de um homem chamado Gaio, que tinha o costume de hospedar os irmãos, muito acolhedor. Gaio, tá bom? Então, não é propriamente Paulo que escreve. Quem escreve a carta é o irmão Tércio. Se você quiser observar esses detalhes que eu acabei de falar, né, é só você olhar aí Romanos 16, versículo 22 e 23. E também você quiser entender a ligação entre Paulo e esse Gaio, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 14. E a irmã Febe, ela é de Cencreia, ela é a pessoa que vai ficar encarregada de levar essa carta aos irmãos que estão em Roma. Na verdade, a igreja em Roma, ela era constituída era a igreja em célula, tá? Era na casa de alguns irmãos. Esses irmãos são citados no final da carta. Vocês podem conferir Romanos 16, 1. Bom, Cencreia é uma das cidades portuárias, né, a cidade portuária grega, na costa oriental, ou seja, do lado leste de Corinto. Porque Corinto era uma cidade portuária, tinha portos do lado leste e do lado oeste. Entendeu? Por isso que dava tanto lucro a questão lá do paganismo, né? Assim, lá tinha um templo com 1000 sacerdotisas, né? Elas recebiam lá as pessoas, eles levavam ofertas, ou seja, aquele culto idólatra, churrasco, sexo, bebida, etc, etc, etc. Sempre que você olhar qualquer mapa oriental, vai ficar à sua direita. Eu falei sobre igreja em células, né? A igreja em Roma era assim, tinha uma célula que era liderada por Priscila, esposa de Áquila. Paulo sempre cita, em todos os casos, Priscila e Áquila, nunca Áquila e Priscila.
Priscila era a líder, ela era casada, ela era quem ministrava, ela era quem tinha o chamado. O esposo, no caso daqui, ministerialmente falando, ele estava simplesmente apoiando ela. É um dos casos em que as pessoas ficam questionando se, quando Paulo diz que não aceita que a mulher fale na igreja, se ele estava falando de realmente a mulher não poder ter um ministério. Porque lá diz assim, ele diz, não admito que a mulher fale nem exerça autoridade sobre o marido, né, na igreja. Bom, mas é exatamente isso que acontece aqui. Priscila exercia autoridade e ensinava. Será que não seria o caso de Paulo estar resolvendo um problema pontual dos coríntios, né? Porque aqui, tanto em Éfeso quanto agora em Roma, Priscila está ensinando e está ministrando. Ela é casada e ela está fazendo isso, tá bom? Priscila e Áquila trabalharam com Paulo em Éfeso, numa época anterior aí, quando lá em Roma expulsaram todos os judeus. Aí eles foram e Paulo encontrou eles lá em Éfeso, ficaram trabalhando junto porque eles tinham mesma profissão. Acho que eles faziam tendas, né? Eles faziam tendas e provavelmente faziam velas também para barcos e tal. Se você quiser conferir o livro de Atos, no capítulo 18, é fácil. Atos 18, versos 18 e 19. Você pode depois pular para o versículo 24 a 27. Anote. Romanos 16, versículo 3 até o 5. Depois você pula para o 11, pula de novo para o 14 e 15. Ali nas saudações finais, certo? São saudações direcionadas de Paulo àquelas células que reuniam ali em Roma. A igreja em Roma era uma igreja em célula. Áquila era judeu, nascido em Ponto, na Turquia. Ele nasceu na Turquia, certo? Onde tem aquelas 7 igrejas, aquela região ali, tá bom? E Priscila era romana. Então, mas eles trabalhavam fabricando tendas. E que ela aparece como presbítera da igreja em Roma. Presbítera. Como é que Paulo iria dizer, eu não aceito, se ele mesmo esteve sendo apoiado por esses aqui, né? Não era Áquila e Priscila, era Priscila e Áquila. Então, não foi Paulo quem fundou a igreja em Roma. É outro ponto que vocês precisam compreender aqui. Mas ele tem amigos lá, ele tem discípulos lá. E agora é o seguinte, ele explica na própria carta que ele tentou muitas vezes ir lá em Roma, mas foi impedido por quê? Porque ainda tinha muitos campos para ele alcançar. Ele não gosta de estar trabalhando ou semeando em terreno alheio, ou vamos dizer assim, em obra alheia. Não, ele disse, não, quando terminar aqui é que eu vou. Então, agora como ele já tinha concluído toda a região onde ele pôde alcançar, aí ele queria, na verdade, chegar à Espanha. Não era nem Roma. Na verdade, ele queria passar em Roma para compartilhar com os irmãos algumas coisas e esperava, da parte desses irmãos, apoio para chegar à Espanha. O objetivo de Paulo era chegar à Espanha. Romanos 1, você vai ler o versículo 13 e o versículo 15, para você entender bem, antes da gente começar a ler propriamente a carta. Então, Paulo foi informado das divisões existentes na igreja em Roma. Qual era a divisão principal da igreja em Roma? Não era que ele estava dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Isso foi lá em Corinto. A divisão enorme que havia na igreja em Roma, o racha medonho que tinha lá, era um racha cultural que estava estrangulando a comunhão dos irmãos. Vamos dizer assim, os judeus que se convertiam tinham a ideia de que, peraí, nós somos melhores, nós somos os primeiros, né? Estamos servindo a Deus aí há algum tempo. E os gentios, não, os gentios, eles meio assim liberais demais. Então, ficava aquele negócio de um julgar o outro, de um ser penalizado pelo outro, e assim, aquela rivalidade, né? Quem é quem e quem pode o quê. Bom, eu vou só dizer a você que está me assistindo até aqui, meu agradecimento. Aqui eu encerro essa introdução à carta aos Romanos, né? A introdução, essa retrospectiva que eu fiz, e posteriormente eu vou falar, em seguida eu vou falar sobre o conteúdo da carta mesmo. Então, é isto aí.